Olá, mulheres. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre Tito, o capítulo 2. Então, vamos lá, né? Aqui na minha Bíblia, ele tem um título que diz assim, ó. O ensino correto na vida da igreja. Então, não é o ensino correto em nós, a igreja somos nós, né? Então, vamos lá. Aqui o Paulo dá algumas dicas de como que nós devemos proceder, de como nós devemos fazer e como nós devemos tratar as pessoas. São várias dicas que ele dá aqui muito importantes, né, para nossa vivência dentro de casa, nossa vivência como igreja, como ser humano, como pessoa, né? Então, eu vou citar algumas e vamos conversando sobre isso, tá? Aí no verso 1 ele fala assim, já de cara, né? Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Olha só, que nossas palavras, quando nós estivermos conversando com alguém, quando a gente estiver aconselhando alguém, quando a gente estiver conversando, né, no nosso dia a dia com outra pessoa, que as nossas palavras reflitam o ensino verdadeiro, reflitam a verdade que é Jesus, né? E no primeiro capítulo a gente viu que Tito trata Jesus como sendo a verdade, ele é a verdade. Então, se a gente deve refletir nosso ensino verdadeiro, a gente deve refletir Jesus com o nosso ensino, com o nosso modo de ser, né? Então, depois, ali mais para baixo, ele vai falando algumas coisas sobre como o homem deve ser, como a mulher deve ser. E eu quero colocar um ponto aqui para vocês que eu achei interessante, que falou assim, ó. A gente deve ter autocontrole, né? Exercitar o autocontrole. Aqui eu achei que cabe aquele ditado que diz assim: faça para o outro o que você quer que faça para você, né? Então, com certeza, aqui eu acho que a gente lembra de alguém, né? Que aquela pessoa lá não tem autocontrole, ou aquele fulano lá tá faltando autocontrole. Então, a gente deve lembrar que, primeiro, quem está lendo Tito, capítulo 2, verso 2, sou eu e você. Então, o Senhor está falando conosco, primeiro, né? Ele está falando para nós exercermos o autocontrole. Então, a gente precisa exercer o autocontrole. Ele fala por quê? Para que, depois ele fala, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Olha só, a gente precisa viver o autocontrole para ser dignas de respeito, né? A gente deve se dar o respeito para nós sermos dignas de respeito também. Então, isso fica uma dica bem valiosa para nós como pessoa, né? Então, lá fala depois para viver com sabedoria, né? Que a sabedoria ela procede de Deus. Lá em Tiago 1, verso 5 e 6 fala assim, ó, deixa eu ler para vocês, 5 e 6, aqui. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera a ser-lhe concedida. Então, quando a gente está faltando sabedoria, pede para Deus, que Ele dá com gosto, Ele dá liberalmente. Amém? Isso é muito importante, né? Então, depois, diretamente, ele fala com as mulheres. Ele fala assim, ó, para que nós vivamos de modo digno. O que é viver de modo digno? É nós termos um bom caráter, né? A gente ser decente, ter uma boa conduta, demonstrar dignidade, não ser caluniadora ou mentirosa, ou agindo de má fé ou fofoqueira, não ser beberrona, e ganhar o nosso tempo ensinando o que é digno, ensinando o que é bom para outras mulheres e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente não está lá na comunidade, lá na igreja em si, numa sala de crianças ou, sei lá, ensinando mulheres, mas o nosso modo de ser ensina, né? Eu costumo muito falar isso, que a Bíblia que o ímpio vai ler, a Bíblia que a pessoa vai ler, somos nós. Então, nós devemos viver de modo digno, ter um bom testemunho de Jesus, para que a outra pessoa queira, né? Então, lá no verso 7 e 8 fala assim, eu achei muito bom esses versos. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Então, eu e você.
Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de que ninguém a critique. Olha só que forte. E depois, lá no 10, parte B, fala assim, ó, assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus nosso Senhor. Olha só. Então, realmente, nós sendo dignas, nós respeitando, nós amando, nós perdoando, nós aceitando, tendo equilíbrio, que né, é uma das características do fruto do Espírito, mas aqui eu acredito que envolva todas, que nós precisamos de mansidão, de fidelidade, ser digna, né, de respeito, ter fé em Deus, que sim, que Ele é quem nos recompensa, amar, viver em paz conosco mesmo e com o nosso redor, nossa casa. Então vejam só, né, meninas, que capítulo importante, que capítulo cheio de ensinamentos e cheio de dicas de como nós devemos ser, como pessoa. Então, quando você tiver alguma dúvida, né? Ai, meu Deus, como é que eu preciso agir nessa ocasião? Então, acho que a gente pode voltar aqui em Tito, capítulo 2 e ler ele inteiro. Né? Eu achei muito bom. E no final, ele acaba dizendo assim, né? Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. Então, olha só. Então, corrija o irmão que talvez não está agindo da mesma forma, mas primeiro de tudo, que o seu caráter reflita Jesus, que o meu caráter reflita Jesus, para que eu possa ensinar e eles não me critiquem, como falou lá no verso anterior, lá no verso 10. Então, quando eu for ensinar alguém, eu preciso fazer, não aquele ditado que fala assim, faça o que eu faço, não faça o que eu penso, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro agora direito do ditado, mas que a gente faça o que a gente está praticando, o que a gente está aprendendo, o que a gente está lendo, o que a gente coloca em prática, e que não seja o contrário. Claro, a gente tem problemas, tem erro, claro que tem, mas graças a Deus, nós temos a ciência de que nós não somos perfeitas e de que sim, nós precisamos de correção, de que sim, o Senhor está conosco, de que sim, eu posso fazer de novo, eu posso começar de novo, porque o Senhor é um Senhor de recomeço, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele está nos dando a chance de conhecer a palavra dEle e de praticar. Amém, meninas? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um capítulo excelente, com muitas informações, muitas dicas, como a gente deve ser, como pessoa, como mulher, como igreja, né? Que nós sejamos, sim, o exemplo para as pessoas que estão aí fora, amém? Beijo enorme no coração e até o próximo.